8. Matérias-primas, ingredientes e embalagens. 8.1. Recebimento das matérias-primas, ingredientes e embalagens realizadas em áreas protegidas e limpas. 8.2. Matérias-primas, ingredientes e embalagens inspecionadas no recebimento, seguindo critérios pré-estabelecidos para cada produto. Rotulagem dos produtos de acordo com a legislação específica. 8.3. Controle da temperatura no recebimento de matérias-primas e ingredientes, de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1º. Alimentos congelados. 1/2 C, ou inferior ou conforme rotulagem. Inciso 2º. Alimentos refrigerados. 7º C ou inferior, ou conforme rotulagem. Inciso 3º. Existência de registros comprovando o controle de temperaturas no recebimento, verificados, datados e rubricados. 8.4. Temperatura das matérias-primas, ingredientes e produtos industrializados armazenados conforme indicações do fabricante, ou de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1º. Alimentos congelados. 1/8 C, ou inferior. Inciso 2º. Alimentos refrigerados. Inferior a 5º C. Inciso 3º. Existência de registros comprovando o controle de temperaturas no armazenamento, verificados, datados e rubricados. 8.5. Alimentos congelados armazenados exclusivamente sob congelamento, alimentos refrigerados armazenados exclusivamente sob refrigeração, ou conforme rotulagem. 8.6. Equipamentos de refrigeração e congelamento em número suficiente com as necessidades e tipos de alimentos a serem armazenados. 8.7. Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em um mesmo equipamento. Inciso 1º. Alimentos prontos colocados nas prateleiras superiores. Inciso 2º. Alimentos semi-prontos e ou pré-preparados nas prateleiras centrais. 3º. Produtos crus nas prateleiras inferiores, separados entre si e dos demais produtos. Inciso 4º. Todos os alimentos armazenados embalados ou protegidos em recipientes fechados, e em temperaturas definidas neste regulamento. 8.8. Equipamento regulado para o alimento que necessita temperatura mais baixa. 8.9. Durante a limpeza ou descongelamento de equipamentos de frio, alimentos mantidos com temperatura inferior a 5º C, no caso de alimentos refrigerados, ou ponto de interrogação a 1/8 C, no caso de alimentos congelados. 8.10. Lotes das matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovadas, ou com prazos de validade vencidos, imediatamente devolvidos ao fornecedor ou identificados e armazenados separadamente até o destino final. 8.11. Matérias-primas, ingredientes e embalagens armazenadas em local limpo e organizados de forma a garantir proteção contra contaminantes. 8.12. Matérias-primas, ingredientes e embalagens armazenadas sobre paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando os espaços mínimos para adequada ventilação e higienização. 9. Preparação do alimento. 9.1. Matérias-primas, ingredientes e embalagens utilizadas para preparação do alimento em condições higiênico-sanitárias, adequados e em conformidade com a legislação específica. 9.2. Existência de adoção de medidas, a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. 9.3. Produtos perecíveis expostos à temperatura ambiente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento, máximo 30 minutos. 9.4.
Alimentos não utilizados na totalidade acondicionados e identificados de acordo com a rotulagem. 9.5. Tratamento térmico garante a temperatura de no mínimo 70 C em todas as partes do alimento. 9.6. Quando da utilização de temperaturas inferiores a 70 C, o tratamento térmico é garantido através das combinações de tempo e temperatura, que asseguram a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. 9.7. Óleos e gorduras utilizados aquecidos a temperatura não superior a 180º inciso 100. 9.8. Óleos e gorduras substituídos, quando houver alteração evidente das características físico-químicas ou sensoriais, fumaça, espuma, aroma e sabor. 9.9. Monitoramento da qualidade de óleos e gorduras para frituras com registros desse controle. 9.10. Descongelamento conduzido sob refrigeração a temperatura inferior a 5º inciso 100. 9.11. Quando utilizado o forno de micro-ondas para descongelamento, alimento submetido à cocção imediata. 9.12. Alimentos submetidos ao descongelamento, mantidos sob refrigeração quando não utilizados imediatamente. 9.13. Temperatura do alimento preparado e conservado, a quente superior a 60°C, por no máximo 6 horas. 9.14. Existência de monitoramento, registro e ação corretiva, da temperatura de conservação a quente. 9.15. Registro da temperatura de conservação a quente verificado, datado e rubricado. 9.16. Temperatura do alimento preparado no processo de resfriamento reduzida de 60°C a 10°C em, no máximo, 2 horas. 9.17. Produtos preparados conservados em temperaturas de quarto C, ou menos, conservados por 5 dias, ou em temperaturas superiores a quarto C, e inferiores a quinto C, conservados por menos de 5 dias. 9.18. Produtos preparados congelados em temperaturas iguais ou inferiores a 1/8 inciso 100. 9.19. Alimentos preparados embalados e identificados, quando armazenados sob refrigeração ou congelamento. 9.20. Existência de registro das temperaturas de refrigeração e congelamento. 9.21. Registros das temperaturas de refrigeração e congelamento verificados, datados e rubricados. 9.22. Os procedimentos de higienização dos alimentos hortifrutigranjeiros seguem os seguintes critérios. Inciso 1º. Seleção dos alimentos, retirando partes ou produtos deteriorados e sem condições adequadas. Inciso 2º. Lavagem criteriosa dos alimentos 1 a 1, com água potável. Inciso 3º. Desinfecção. Imersão em solução clorada com 100 a 250 ppm de cloro livre, por 15 minutos, ou demais produtos adequados, registrados no Ministério da Saúde, liberados para esse fim, e de acordo com as indicações do fabricante. Inciso 4º. Enxague com água potável. 9.23. Adoção de medidas de controle para os alimentos hortifrutigranjeiros, que garantam que a limpeza e, quando necessário, a desinfecção não constituam fontes de contaminação do alimento. 9.24. Vegetais folhosos crus, corretamente higienizados e não adicionados de molho, maionese, iogurte, creme de leite ou demais ligas, preparados e prontos para o consumo, mantidos em temperatura ambiente por no máximo 1 hora ou conservados sob refrigeração por períodos maiores. 9.25.
Ovos utilizados obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1º. Utilização de ovos limpos, íntegros e com registro no órgão competente. Inciso 1º. Dentro do prazo de validade, com conservação e armazenamento, que não propicie contaminação cruzada, e seguindo as indicações da rotulagem. Inciso 3º. Ovos lavados com água potável corrente, imediatamente antes do uso, quando apresentam sujidades visíveis. Inciso 4º. Não são preparados e expostos ao consumo alimentos com ovos crus, como maionese caseira, mousse, merengue, entre outros. Inciso 5º. Alimentos preparados somente com ovos pasteurizados, desidratados ou tratados termicamente, assegurando sua inocuidade. Inciso 6º. Ovos submetidos à cocção ou fritura, apresentam toda gema dura. 7º. Não são reutilizadas embalagens dos ovos para outros fins. 9.26. Guarda de amostras, 100 gramas/100 ml, de todos os alimentos preparados, incluindo bebidas, 100 ml, em embalagens apropriadas para alimentos, de primeiro uso, identificadas com no mínimo, a denominação e data da preparação, armazenadas por 72 horas sob refrigeração, em temperatura inferior a º-100, em cozinhas industriais, hotéis, escolas, instituições de longa permanência para idosos e estabelecimentos de educação infantil e demais estabelecimentos a critério da autoridade sanitária.